Olá, estamos aqui agora para a gente fazer um encerramento sobre essa parte que a gente falou de integral de linha. A gente viu aí nas aulas, videoaulas, aula 2, aula 3, né, que a gente falou de integral de linha de campo escalar e depois a gente falou de integral de linha de campo vetorial. Também a gente fez videoaulas separadas com alguns exercícios, né? Tem exercícios de campo escalar, tem exercícios de campo vetorial, tá? Nesse vídeo de hoje, a gente vai encerrar ele falando de algumas propriedades. São observações, algumas muito valiosas, que vai nos auxiliar no cálculo de integral de linha. Beleza? Nos vemos. Bom, complementando o que a gente já falou de integrais de linha, tanto de campo escalar como de campo vetorial, nessa videoaula a gente vai fazer algumas observações, falar de algumas propriedades que podem ser muito úteis, né, quando a gente está resolvendo o cálculo de uma integral de linha, né, tanto de campo escalar quanto de campo vetorial. O intuito é tentar facilitar a nossa vida. Então, nós temos aqui as duas fórmulas que a gente terminou aí, que a gente concluiu, né, que quando o nosso campo ele é escalar, a gente resolve a integral de linha diretamente, né, calculando a norma, né? A gente calcula aqui a norma, o módulo de um vetor tangente, né? É uma raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, né? E aqui a gente calcula a força nos pontos da parametrização. Bom, isso aqui dava um certo trabalho, né? Já quando a gente faz a integral de linha de um campo vetorial, a diferença é que a gente troca essa norma por um produto chamado escalar, né? Escalar. Então, ao invés de fazer a norma, a gente faz um produto escalar entre duas grandezas vetoriais, ambos no R2 ou ambos no R3 e assim sucessivamente. Beleza, então as formas são muito parecidas, né? Uma outra observação muito interessante é que quando a nossa curva ela é a junção, ela é a união de diversos trechos, né? Em vez de a gente tentar parametrizar o circuito C inteiro, a gente parametriza cada trechinho, né? C1, C2, C3, e vai calculando a integral de linha em cada trecho. Daí a gente tem a propriedade de que a integral de linha no trajeto inteiro é a soma das integrais de linha em cada pedacinho. Tá? Isso é muito útil e usado com muita frequência. Tá? Com respeito aos tipos de curvas, a gente poderia classificar em dois tipos: curvas abertas ou fechadas e curvas simples e não simples. Então é bem intuitivo, né? Aqui por linha a gente tem aqui curvas que são chamadas curvas simples, né? E aqui por colunas a gente pode analisar as curvas que são fechadas e abertas, né? Então a curva que está em aberta é como se eu saio de um ponto A e chego num ponto B. E esse ponto A e B, eles são pontos diferentes, né? Isso caracteriza uma curva ser aberta. Na curva fechada é quando a gente sai de um ponto A, né? Percorre a curva inteira e chega no mesmo lugar. Ou seja, o ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Isso classifica a curva como uma curva fechada. Tá? O fato dela ser simples e não simples é como se ela tivesse um nozinho, né? Aqui eu coloquei um não simples com um único nó, mas ela poderia ter vários nós. Repare que esse ponto aqui, né, é um ponto que a gente passou duas vezes nele. Ele está percorrendo, só porque eu estou percorrendo um certo sentido, eu passei nesse ponto, depois eu passo nele de novo. A mesma coisa aqui, né? Estou percorrendo aqui e passo de novo nesse trecho, tá? Isso caracteriza uma curva ser não simples. A curva simples é que eu posso percorrer ela sem ficar passando no ponto mais de uma vez, ou seja, ela não tem esse nó, né? Com exceção, o ponto de coincidência aqui é só o ponto de chegada e o ponto de partida. Bom, com relação à notação também é interessante que quando a curva ela é fechada, a gente denota a integral de linha colocando uma bolinha aqui, né? A integral de uma curva com uma bolinha, tá? Isso vai enfatizar de que a curva ela é fechada. É importante que quando a gente não coloca a bolinha, isso não quer dizer que a curva seja aberta. A gente tem a opção de... eu não posso, numa curva aberta, obviamente, colocar bolinha. Mas eu não preciso, numa integral de linha fechada, colocar bolinha. Mas é interessante, porque enfatiza. A gente bate o olho, a gente já sabe que a curva é fechada. Mas se não tiver bolinha, ela pode ser aberta ou fechada. Tá? É só uma notação mesmo.
E é interessante que a gente vai ver que os teoremas, né, por exemplo, o teorema de Green, o teorema de Stokes, uma das hipóteses é que a curva precisa ser fechada e precisa ser simples, como esse desenho aqui está ilustrado, né? Nós temos aqui a curva C como sendo a fronteira de uma região plana D, né, como se fosse a borda de uma região, né? E a gente tem até uma notação para isso, diz que C é a borda de D. Então essa notação aqui que a gente coloca D rond D significa que eu estou pegando a fronteira de uma região D, né? Bom, uma outra coisa que a gente havia comentado até quando a gente falou de integral de linha de campo escalar, que quando eu inverto o sentido, né, quando eu vou no sentido oposto de uma curva, por exemplo, suponho que eu estou percorrendo de A para B e chamo isso de curva C. Então, quando eu percorro de B para A gente denota por menos C apenas como uma notação dizendo que a gente inverteu o sentido. Então, por exemplo, aqui numa curva fechada, eu estou percorrendo C aqui com sentido, como se fosse o sentido anti-horário, né? Nesse meu desenho, que a gente chama isso aí de orientação positiva. Quando eu estou percorrendo essa curva aqui, é como se meu braço esquerdo tivesse para o lado interno, isso seria a orientação positiva. Então, menos C seria a orientação não positiva, ou orientação negativa, como se fosse sentido horário, tá? E isso pode interferir no resultado da integral de linha. Quando a integral é de linha de campo escalar, a gente viu que quando a gente inverte o sentido, o resultado não muda. Já com integral de linha de campo vetorial, quando a gente quer calcular a integral num sentido oposto, ela vai inverter o sinal do resultado da integral. Então, por exemplo, se aqui fosse campo escalar, suponha que a integral de A para B, ou percorrendo aqui, desse 5, se eu inverter o sentido, isso não iria mudar, tá certo? Isso para campo escalar. Já para campo vetorial, se eu, por exemplo, percorro de A para B, a integral dá 5, de B para A daria menos 5. A mesma coisa aqui, suponho que a integral eu resolvi, por exemplo, deu 8, com a orientação positiva. Se eu for na orientação não positiva, a integral daria menos 8. Né? Isso é possível ver, porque é sempre possível, uma vez que a gente tem uma parametrização num sentido, a gente consegue obter facilmente a parametrização no sentido oposto, fazendo uma substituição de variáveis, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma curva R, que aqui está percorrendo de A para B, né? A curva C de parametrização R de A para B, então esse seria o sentido, né? Poderia fazer até o desenho fechado também, isso aí não faria diferença. Eu consigo, por exemplo, gerar aqui uma curva, vou chamar de gama. A gama seria a curva de A para B, né? Eu botei aqui R3, né? Só para ilustrar, mas poderia ser R2 também, sem problema nenhum. Quando eu percorro a mesma curva, porém no sentido oposto. Então isso aqui seria a parametrização do que a gente está chamando de menos C. É o sentido inverso da curva C. Tá? O que a gente poderia fazer? Na verdade, a gente está querendo o seguinte, esse aqui é o R do nosso Azinho, né? Quando a gente olha a curva percorrendo de A para B. A curva C. E esse aqui seria o R de Bzinho. Vou passar limpo aqui embaixo, ficar mais organizado. Então o nosso R de Azinho é o nosso Azão e nosso R de Bzinho é o nosso Bzão. E a gente gostaria de encontrar quem é gama de tal forma que agora a gente faça o seguinte, né? Eu quero percorrer de B para A, então isso aqui seria meu gama de Bzinho. O gama de Bzinho teria que ser o meu ponto, o gama de Bzinho teria que ser o meu ponto A, né? E o meu gama de Azinho teria que ser o ponto B. Então, na verdade, eu começo no B, né? E vou chegar no ponto A, tá? É sempre possível encontrar esse gama fazendo a seguinte substituição, né? A gente parametrizaria da seguinte forma. Eu posso parametrizar gama fazendo T como se fosse alfa de um certo U, ou seja, eu quero trocar o parâmetro T para uma nova variável U, fazendo uma continha muito simples. A gente soma A mais B menos U. Só que lembrando que A e B são os extremos do intervalo AB, né? A gente soma e subtrai U, né? Daí, a gente define o seguinte, observe o seguinte, né? Que se eu calculo o alfa, de Azinho, a conta que vai dar aqui vai dar A mais B menos, eu vou colocar esse cara aqui, né? Ó,
Então, no caso aqui, no lugar do U, eu vou colocar o nó sozinho. Esse cara vai cancelar com esse e vai dar B. Então, o alfa de A é B. Da mesma forma que a gente poderia, por exemplo, fazer o alfa de B, então ficaria A mais B menos o valor, né, que a gente pode substituir aqui no lugar do U, o B. E aí o B cortar com um B dá A. Então, ou seja, a imagem do A vai dar B, a imagem do B vai dar A. Justamente a gente inverter o percurso, né? Daí, olha como é que ficaria a nossa gama. A gente poderia criar uma gama, eu vou chamar gama de U, né? Em vez de usar a letra T, é a minha nova variável. A gente define ela como sendo o R de T. Ou seja, o R desse cara aqui, né? De A mais B menos U, correto? Daí, se a gente tem a parametrização R, eu crio automaticamente a U, trocando o T por uma conta desse tipo. Daí, olha o que acontece. A gente poderia usar a regra da cadeia para fazer o seguinte, ó. O alfa' de U, como se fosse o vetor tangente lá na curva... Esse aqui, na verdade, é o nosso... Só lembrando, né? Esse aqui é o nosso alfa U, né? Então, a gente quer derivar o seguinte, o R de alfa U. Vamos denotar assim, tá? E então, pela regra da cadeia, a gente tem que isso aqui vai dar R' de alfa U vezes alfa' de U. Mas olha só quem é alfa' de U. Se a gente for derivar alfa' de U, aqui a derivada do A é 0, a derivada do B é 0, porque são constantes, e aqui a gente tem um parâmetro T, um parâmetro U, cuja derivada vai dar 1, cujo o sinal na frente está menos. Então aqui ficaria menos 1. Olha o que a gente tem, o resultado dessa nova parametrização. A gente tem que alfa' de U, ele vai ser R' de alfa U, multiplicado por menos U. Daí o que acontece? Se eu estou calculando uma integral na curva menos C, a gente vai usar a gama e a gente vai usar o vetor tangente. Só que se a integral é de vetor, por exemplo, de campo escalar, quando a gente faz a norma do gama' de U, isso aqui é a mesma coisa que a norma desse cara aqui, né? Que vai dar alfa U. O que vai acontecer com esse sinal aí? Esse sinal ele vai sumir, né? Então, para campo escalar, o vetor tangente, a norma do vetor tangente de um é igual à norma do vetor tangente do outro. Então o sinal some. Por isso que lá na integral de linha de campo escalar, se eu trocar aqui, por exemplo, aqui a gente usaria o R, né? E aqui a gente usaria o gama. Mas como a gente teria que calcular a norma em ambos os casos, o que aconteceria? Deixa eu recuperar a fórmula aqui. Na hora que a gente calcular a norma aqui, esse sinal aí vai para o espaço. Por isso que o sinal não muda. Já por outro lado, quando a gente quer fazer o produto escalar, esse sinal aqui a gente usaria a gama, né? Que teria um sinal de menos, né? Nessa conta aqui, tá? Então, quando a gente faz o produto escalar, esse sinal de menos, ele vai aparecer nessa formulazinha aqui, tá? Então, a ideia de fazer só essa demonstração foi só para ilustrar um pouquinho, tá? Mas esses resultados aí são importantes, né? Então, isso fica aí para ser aplicado quando a gente estiver resolvendo algumas integrais, que isso aí pode nos ser muito útil. Bom, nos vemos no próximo vídeo.